Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TVJ São Tomé das Letras, pessoal da Rede CUPEF de Nova Iguaçu, pessoal que estiver assistindo o canal Cracar na YouTube, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje eu vou dedicar este vídeo ao Raul P. Salomão de Aguiar, né? Esse é um vídeo a pedidos, ele me trouxe perguntou a minha opinião de um caso lá do baú, né? Que eu mesmo não lembrava, coisa velha, interessante, né? Coisa dos anais da ufologia mesmo, que é o monstro de Flatwood, F-L-A-T, Wood, W-O-O-D, madeira plana, né? Flatwood, o monstro de Flatwood, que também é conhecido como o monstro do condado de Braxton ou o fantasma de Flatwood, né? Esse ser que foi visto no condado foi visto no condado de Braxton, que fica na West Virginia, né? Em 1952, em 12 de setembro de 1952, ou seja, há 62 anos atrás. A gente pode dizer que a ufologia já tem aí os seus 65 anos de idade, né? É um estudo já não tão novo assim, né? E existe aquela fase inicial da ufologia, logo após Roswell, né? Em que havia uma inocência muito grande, aqueles caras tipo o George Adamski, o George Fantassel, o George King, né? Eles tinham uma ideia de irmãos do espaço, de ETs benignos, de ETs benevolentes, e existem esses casos bizarros que aconteceram também nessa década, né, de 50, que quebram essa imagem de ET tão bonzinho e tão amigável, e que vai mais para o lado do ET horrorífico. Sempre existiu essa dúvida se o ET é bom, é mau, se ele é bonito ou feio, se a real imagem deles é a imagem horripilante ou a imagem bonita, se todos os ETs são bons, se todos os ETs são maus, se todos os ETs são mais ou menos. Essas discussões existem há 60 anos. A gente não tem dados, né, para fechar um quadro de quem é um ET amigável e quem é um ET não amigável. Muita coisa é muito chutada, né? E existem casos assim de seres que foram vistos uma única vez, né? Como é o caso do ET de Hopkinsville, que inspirou o Lilo e o Stitch, que era um verdinho que tinha uma orelhona e um olhão esbugalhado, inspirou o Walt Disney lá para fazer o Lilo e Stitch, né? Ou mesmo os seres de Varginha, os ETs de Varginha, que não eram greys, ao contrário do que muita gente fala. Eles eram seres de pele amarronzada, com cheiro de amônia, que não caracteriza grey, né? E olhos vermelhos e protuberâncias na cabeça, quer dizer, já sai bastante do que seria um grey, né? Que seria um ser cabeçudo com olhão e pele cinza, e até onde sei, já ouvi falar, não costuma ter cheiro, né? Perceptível. Bom, mas esse monstro de Flatwood eu qualificaria como o mais terrível em aparência de toda a história da ufologia que eu conheço. Existem ETs muito assustadores, mas esse realmente ganha acho que o prêmio. Em 12 de setembro de 52, né, dois meninos, né, o Edward e o Fred May, mais o Tommy Here, cada um tinha respectivamente 13, 12 e 10 anos, eles eram bem crianças, viram uma luz caindo do céu, né, e que, segundo eles, caiu na fazenda de um senhor chamado Bailey Fisher. Aí eles foram lá, viram aquele UFO caindo, chamaram a mãe chamava Kathleen May, né? E falaram que um UFO tinha caído nas montanhas, nos morros, né? E onde que era a propriedade do seu Bailey. E aí eles falaram assim que eles chamaram outras pessoas
chamaram Neil Nunley, que tinha 14 anos, Ronnie Shaver, de 10 anos, e um guarda jovem, mas ainda de 17 anos, o Eugene Lemon. Quer dizer, uma garotada, né? E eles foram para a fazenda do Mr. Fish, do Bailey Fisher, para ver o que era aquilo, né? E o que aconteceu? Eles começaram a... O Lemon tinha o que era o guarda florestal, o jovem guarda, ele tinha um cachorro. Eu penso que esse cachorro fosse suponho um cachorro policial, entendeu? Um cachorro treinado. Então ele soltou o cachorro na frente, na fazenda, para fazer aquela... Como eles fazem com drogas e tal, para fazer uma investigação. Para entrar e cheirar. O cachorro andou uns poucos metros e voltou correndo, ganindo, com o rabo entre as pernas, realmente muito apavorado, né? E o que aconteceu? Eles andaram mais ou menos uns 400 metros, né? E aí eles chegaram e viram uma bola de fogo parada nessa montanha, nesse morro, a mais ou menos 15 metros deles, quer dizer, bem próximo essa bola de fogo, né? E dessa bola de fogo emanava um fedor metálico. Como você vê que seria um fedor metálico? Aquele cheiro de solda queimando, né? Como seria um cheiro metálico? Eu não consegui entender muito isso. Eles descrevem como um cheiro metálico, pungente, ácido e desagradável. E só de sentir esse cheiro, as narinas e os olhos começavam a arder, tipo gás mostarda, né? E esse cheiro era insuportável. E ele saía ficava totalmente em volta dessa nave, né? E ele percebeu que existiam duas luzes, né, no meio dessa neblina. E essas duas luzes iam como se fossem duas lanternas. Essas lanternas ficaram lançando luz em cima deles. Quer dizer, percebeu que tinha aqueles humanos ali, né? E de repente, saiu, ele fez um apito, um barulho de um apito, e me sai um ET mais horroroso, mais assustador, pelo menos para os padrões humanos, imaginável, do meio dessa nuvem, dessa fumaça, né? Quer dizer, se dirigindo em direção a eles. Esse ser, pela descrição aqui, né? A descrição varia um pouco, evidentemente, porque eles saíram correndo, gritando e ficaram muito desesperados, né? Mas a descrição é mais ou menos essa. Ele tinha mais ou menos 2 metros de altura, que dá 7 pés, né? Em termos americanos, 7 feet tall, 2 metros e pouco, e tinha uma face negra que brilhava de dentro, como se ela fosse feita de vidro, né? E um corpo inteiramente negro, parecendo de um metal brilhante, de uma coisa brilhante. E a criatura era alongada, tinha a cabeça alongada, tinha 2 olhos em forma de diamante, não humanos, que pareciam olhos de robô, né? E ficavam bem na lateral daquela suposta cara, né? Não parecia uma descrição de um robô, né? Ele tinha uma forma engraçada que parecia um liquidificador. Afinava bastante na cintura e depois parecia ter um saiote embaixo, uma coisa assim. E 2 braços metálicos com garras, né? Garras longas, né? Que parecia, na verdade, ser uma espécie de inseto com um exoesqueleto, né? Assim, um ser, você não sabia se estava vendo um esqueleto ou uma armadura, né? Mas ele se movia muito rápido também, ele se movia muito rápido, né? Alguns garotos disseram que que o ser tinha garras nas pontas desses dedos longos, né? Que faziam lembrar um lagarto, né? Nesse momento foi uma alusão aos reptilianos, mas o resto não parece reptiliano nem um pouco, né?
E ele tinha uma coisa engraçada, que ele tinha aparentemente uma gola alta, em forma de gota, né? Que lembrava assim uma roupa da Renascença, uma coisa assim esquisita, ou até me lembra aquelas roupas dos lamas tibetanos, que tem uma coisa atrás assim grande que protege do vento, que faz como se fosse um capuz mais alto, né? E negro também, né? E o ser assim, tinha aqueles dois olhões vermelhos e andava muito rápido, né? E emitia um cheiro terrível e de vez em quando aquela nave apitava, né? Então aí o que aconteceu? Eles voltaram para casa, né? E aí a Miss May, a mãe, nos anos 50, que não sabia o que fazer, né? Chamou o xerife, o Robert Carr e o Lee Stewart, né? E o cara do repórter do Braxton Democrat, que era um jornalzinho local que tinha. E aí eles voltaram no dia seguinte lá, né? Encontraram no dia 13 de setembro sinais de trilhos, como se a criatura tivesse percorrido o terreno sobre rodas, duas rodas, né? Como se ela estivesse num carrinho. E encontraram também gotas de um óleo negro, entendeu? Por toda parte, né? Infelizmente eles não pegaram o óleo negro para examinar, até porque é perigoso, mas não pegaram o tal do óleo negro para examinar, né? Depois eles falaram assim que outras pessoas na cidade viram, né, nas fazendas próximas, uma criatura parecida, né? E que tinha uma moça e a mãe que também disseram que viram um monstro terrível parecido passeando na mata, entendeu? E aí eles pegaram as várias informações das pessoas, né? E eles concluíram que a coisa aconteceu mais ou menos entre 6:30 da tarde e seguiu noite adentro, né? Quer dizer, foi naquela noite do dia 12 a partir das 6:30, 7 horas da noite. E todas as pessoas que viram, aí é que entra uma espécie de prova, né? A gente fala assim, contato imediato de segundo grau, né? Que deixa provas físicas. A doença também é uma prova física. Todas as pessoas que viram essa criatura e que chegaram perto o suficiente para sentir o cheiro metálico desagradável, adoeceram, né? Eles tinham um sintoma que era uma irritação do nariz, uma dor de garganta, uma faringite intensa, né? E alguns deles vomitavam e até chegavam a ter convulsão, os que ficaram mais expostos, né? E isso ficou... E todos ficaram com a garganta inflamada por muitas semanas, entendeu? E com sinusite, com o nariz inflamado por muito tempo, né? E esse é um dos casos de ufologia assim que você tem, que a pessoa é como, por exemplo, no caso do ET de Varginha, que o Eli Xerez, o Eli Xerez, o soldado, morreu por tocar o ser, né? Quer dizer, a toxicidade de alguma substância que tem no corpo de um ser desses, ou na atmosfera, ou, né? Eu até me pergunto se essa neblina que ele lançava já não era mesmo uma espécie de campo de força, algo mesmo para afugentar animais e pessoas, né? Afugentou o cachorro. As crianças insistiram, né? Essa história ficou tão famosa, né? Em cidades interior onde não acontecem muitas coisas todo dia, né? E, por exemplo, o ser ficou típico da cidade, como o caso de Roswell, tem o Museu Roswell, né? E o Hopkinsville também tem o ET de Hopkinsville, que também é celebrado. O pessoal de Flatwoods faz a festa do monstro verde, né? Numa sexta-feira e terminando num domingo, fazendo um festival em homenagem a esse ser, né?
E aí, de tanto que assim, ficou a coisa mais interessante que jamais aconteceu ali, né? Agora, o que ele me perguntou, o que eu achava desse caso, né? Inclusive eu tenho aqui a foto do monstro, quem nunca viu, ele é muito horripilante mesmo, né? Aqui você vê ele usando uma espécie de saiote, um chapéu atrás, né? Os dois olhos, aqui é o desenho feito por pessoas da época, né? Pessoas que testemunharam, tá? Aqui eu tenho uma outra versão mais moderna, seria uma concepção artística do que foi visto, né? Vamos ver aqui se aqui é a luminosidade do iPad. Aqui você tem uma visão, as garras metálicas usando uma espécie de vestido e uma espécie de gola ou turbante por trás, né? Não dá para entender muito bem. A cabeça é simplesmente uma esfera redonda com dois olhos, que aqui está desenhado redondo, mas o que eles descreviam era mais como se fosse um cristal, assim. Olha, eu não acho que, assim, eu fiquei na dúvida, isso para mim não me parece um ser biológico, né? Existem casos de ETs, de robôs, entre ETs, né? Aparecem robôs, aparecem seres robóticos, né? Se não fosse pelas garras, eu diria que não é que disseram que garra parece garra de reptiliano, e até algumas pessoas desenharam, supondo, alguns artistas, né, depois, pesquisadores desenharam como se fosse um reptiliano ou um insetoide por baixo disso. Então poderia ser uma armadura, né, uma armadura muito horrorífica, ou poderia ser uma espécie de robô mesmo, né? Eu voto na possibilidade do robô. Eu me lembro que quando assim, eu trabalhei muitos anos com a Rosalind Vaz de Lima, uma grande ufóloga lá de São Pedro. E uma vez ela colheu uma pegada num lugar que tinha história de UFO, que você via uma coisa louquíssima. Tinha uma espécie de salto, né? E uma espécie de salto e depois garras, como se fosse uma coisa que é meio mecânica e meio biológica, né? Isso transcende a minha noção assim do que é reptiliano, grey, robô, entendeu? Quer dizer, um ser cibernético, um ser uma espécie de um cyborg, né? Um ser que é meio orgânico e meio mecha, meio orga, né? Como tinha no Inteligência Artificial do Spielberg, né? Falava assim, os seres mecha, mecânicos, e os orga, orgânicos. E a fusão do mecha-orga seria o ideal, né? Quer dizer, a alma do orgânico com a eficiência do mecânico. Então o mecha e o orga seria o ideal. Tinha aquele filme de inteligência artificial do menino que queria ser criança de verdade, era um robozinho, na verdade, né? Então isso me fez pensar, porque realmente o ser ele não parece totalmente biológico. Aliás, a gente não sabe o que estava por baixo daquela máscara, mas ele era simplesmente um robô, né? Um robô assustador, né? Ele nem fez nada, o robô, ele só tinha uma aparência muito horripilante e as crianças saíram correndo, né? Quer dizer, foi uma gurizada lá e ficou apavorado com aquilo, né? Agora, se é um reptiliano ou um insetoide por baixo daquilo, um ser com garras, né? As garras, assim, foi visto muito rápido, eles correram muito, não deu para ele, estava escuro, né? E havia neblina, então a gente não sabe dizer o que era. Vai ser um dos casos que vai ficar assim inconclusivo. A única coisa que eu posso dizer é assim, de todos os ETs que eu já ouvi falar, entendeu? Acho que esse é um dos mais feios, né? Eu também ouvi falar de coisa feia, assim, coisa estranha. Eu já ouvi falar de uma variante do Grey que tem uma boca que parece um ânus, né? Parece um ânus de babuíno, eles chamam de o ânus do babuíno, né? Tem uma projeção assim para fora. Isso eu não sei, não me lembro muito bem que caso que foi visto isso nos Estados Unidos, né? Tem o Mothman, que é o homem
o homem mariposa, né? Que é também muito assustador, né? Ele tem asas e voa para cima das pessoas, além de parecer um ET, né? Então, assim, esses são os ETs mais assustadores. E ETs geralmente de pelo assustam muitas pessoas. ETs geralmente cobertos por pelos, que parecem o Sasquatch, parecem o Bigfoot, o Abominável Homem das Neves. Esse tipo de ser assusta muito, né? Mas esse realmente, por ser bizarro dessa forma, ele é no nosso conceito humano aqui da Terra, no conceito dos humanos, desarmonioso, né? Porque ele é estreitinho, assim, depois tem um saiote, depois tem uma bola, e aí em cima da bola tem uma gola que parece uma, né? É um design estranho. Então ele ficou assim, ele ficou até famoso nos Estados Unidos, que a coleção de monstrinhos e tal, sempre aparece o ser de Flatwood para comprar. Inclusive, se vocês quiserem comprar, tem o Hopkinsville, o Flatwood, né? O Varginha, são os famosos, assim, a galeria dos ETs mais bizarros que já existiram, né? Então, o que eu posso falar pro meu amigo aqui, como é o nome dele, pro Raul Salomão? Eu não sei, foi aconteceu só uma vez, né? Então, esse tipo de raça que aparece só uma vez, a gente não... Esse tipo de raça ou modelo, se for um robô que aparece só uma vez, a gente não tem como julgar se é de Grace, se é de Ano, se é... Não sabe nada. Vai ficar assim, como folclore. Tá certo? É o que eu posso dizer. Não tem uma sequência, né? A gente sabe cada vez mais sobre os Greys, reptilianos, os Pleiadianos, porque não para de acontecer, né? Até esses seres azuis e insetoides, que são, vamos dizer, um pouco menos frequentes, são suficientemente frequentes para a gente construir um padrão de comportamento, né? Agora, isso aí é uma bizarria total, tá bom? Então é isso. Bom, pessoal, é isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém conhece um ET mais feio que esse, me avise, por favor, tenho curiosidade. Vocês viram a foto, né? Realmente pega, né? Se você viu alguma coisa, se você viu ou ouviu falar de alguma coisa mais assustadora que isso, realmente coisa de louco, né? Ó, aqui tem o pondo mais de lado dá para ver um pouco melhor, né? Dois círculos esbugalhados para olhos, numa coisa sem rosto e com essa cúpula por trás, eu não sei lá o que é isso, entendeu? Realmente bastante bizarro. Uma raça bem diferente, um tipo de vestimenta muito diferente. Tá bom, pessoal? Chico Penteado, namastê.